comigo a bênção da Pâmela sobre a vida do marido, né? Ele vai ser o instrumento de Deus, o profeta de Deus nessa noite, para abençoar toda a igreja. Então, você e o Mateus são uma só carne. A bênção que está sobre a tua vida está sobre a vida dele. E as promessas de Deus para a tua vida são as promessas de Deus para a vida dele. Então nós vamos abençoar o Mateus. Amém? Santo e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós colocamos o teu servo diante de ti, para que ele seja agora, Senhor Espírito Santo, a tua boca, para que toda a igreja nessa noite receba. Pai, que esta família seja ricamente abençoada. Esse casal, Senhor, por onde eles passarem, eles vão em muitos lugares espalhando as tuas bênçãos, espalhando as tuas palavras. Quão formoso é os pés daqueles que pregam a boa nova. Que os pés deles estejam sempre dentro da tua casa, tanto da Pâmela como do seu marido. E que o seu filhinho cresça debaixo destas bênçãos. Que nesta noite, a bênção que eu recebi de Sião, eu quero abençoar eles. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém? Vamos receber esse casal, né? Diante do Deus vivo. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse. Nós estaremos lendo alguns versículos. Amém? Diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os livros, os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E tu constituíste os reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Feche os seus olhos, mais uma vez estaremos orando. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor já tem realizado essa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor já falou conosco através dos louvores, Pai. Fala conosco através das Sagradas Escrituras, Senhor Deus. Nos dê um entendimento, Pai, dessa revelação, Deus. Em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, é isso que eu te peço nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Há algum tempo já eu queria falar sobre este assunto, sobre a excelência de Cristo. E já pensava em qual seria o texto que usaria, de que forma que eu ia expor o que o Senhor Jesus realizou por nós. Enquanto a gente buscava da parte do Senhor algum texto que poderia falar ao nosso coração, eu cheguei a este texto de Apocalipse capítulo 5, que é a visão de João, a visão do livro e do cordeiro. Antes de nós começarmos a falar sobre o que acabamos de ler, vale ressaltar que João já era idoso. João era o último representante do colégio apostólico. Muitos dos apóstolos já tinham sofrido martírio. E nesse tempo aqui só João estava vivo. João tinha sido deportado para a ilha de Patmos, um lugar que só ia as pessoas que eram de certa forma uma ameaça para o Império de Roma. Vale ressaltar que nesse tempo aqui, o Império Romano estava caçando os cristãos. O Império Romano estava caçando os nossos irmãos, porque eles se recusavam a adorar o imperador. Por não querer adorar ao imperador romano, os nossos irmãos iam sendo mortos, famílias e mais famílias, indo para o Coliseu, morrendo por animais, morrendo pelas mãos dos gladiadores, pelo motivo de não adorar outro homem. Eles chamavam Jesus de Curios, que quer dizer Senhor. Esse título era dado somente a Jesus. E os nossos irmãos eram enviados ao Coliseu romano para sofrer esse martírio. E quando tudo parecia se fechando as portas para o Evangelho, o que parecia aos olhos humanos uma derrota para o cristianismo, quando as portas da terra se fecharam, o Senhor abriu uma porta para João no céu. Se você voltar a página da tua Bíblia, no capítulo 4, João tem a visão do trono de Deus. E já no verso 2, não, no verso 1, finalzinho do verso 1, ele diz, o Senhor fala para João: suba para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, quando as portas da terra se fecharam, o Senhor abriu uma porta no céu para João. E João descreve Deus ali não como ele tinha visto graficamente, mas ele descreve o Senhor como pedras preciosas. Talvez tão deslumbrado, tão extasiado com a visão que teve do Senhor, ele não se atreveu a descrever o Senhor como ele estava ali.
Indo para o nosso texto, diz assim: então vi a mão direita daquele que está sentado no trono, um livro. Quero chamar a sua atenção que quando o pastor Júlio me chamou para orar por mim, ele me disse para estar onde? O seu lado direito. Na Bíblia, o lado direito é o lado de honra. O Senhor Jesus está à destra de Deus Pai. Quando nós lemos o relato do apedrejamento de Estevão, que Estevão olha para o céu, ele vê Jesus de pé à destra de Deus Pai. É o único texto que descreve Jesus de pé do lado do trono, do lado de Deus. E Estevão tem essa visão antes de sofrer o martírio. O salmista diz no Salmos 48, verso 10, sobre a destra, diz assim: como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, e a tua mão direita está cheia de justiça. Então, quando João descreve que a mão direita de Deus estava um livro, ele descreve isso, não é por acaso. Isaías diz em 41:10, no capítulo 41, verso 10: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, e o fortalecerei, e eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Como nós já sabemos que quem está sentado no trono é o Senhor, como nós escutamos o pastor Júlio falando que Isaías teve a visão do trono de Deus. No capítulo 6, verso 1, Isaías descreve que no ano de rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo. Quando nós vemos que o Senhor está no trono, nós temos que ter a plena convicção que Ele está governando. Às vezes, talvez por questões do que a gente vem vivendo, dessa pandemia, questões financeiras, a luta do dia a dia, nós possamos chegar, talvez, a pensar que o Senhor perdeu o controle das coisas, que o Senhor não está vendo o nosso sofrimento, que o Senhor não está vendo a nossa luta. Mas nós podemos ter certeza que o Senhor está no seu trono e está governando. Não existe uma luta de boxe entre Deus e Satanás, sobre essas duas forças lutando como se elas fossem iguais. Satanás já acabou, já perdeu. Ele já foi derrotado. Jesus, no seu ministério terreno, ele disse que o príncipe deste mundo já está condenado. Então Deus Pai está no alto e sublime trono e tem um livro, o livro da história na mão. Os gregos acreditavam que a história ela dava voltas, como se nada tivesse algum controle, como se não fosse acontecer nada. Mas nós sabemos que o Senhor tem a história em suas mãos. E João descreve que esse livro era escrito de dentro e também escrito por fora. Nesse tempo aqui, João usa alguns aspectos do que ele estava vivendo, da realidade do Império Romano, da realidade do Império Grego, para descrever o que ele tinha visto. E ele viu exatamente o que estava acostumado a ver na sociedade que ele estava inserido. Naquele tempo era escrito esse documento, onde as cláusulas estavam especificadas no interior desse livro, no interior desse contrato, e o lado de fora era apenas um resumo. A importância desse documento está diante de nós, porque a Bíblia diz que ele tinha 7 selos.
E não era qualquer pessoa que poderia abrir esse livro, esse pergaminho ou esse rolo. O verso seguinte, o verso 2 diz que viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? A palavra digno significa aquele que é honrado, aquele que é exemplar, aquele que procede com decência, com honestidade. E automaticamente dá início a uma pesquisa, no verso 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então não existia serafim, não existia querubim, nem um arcanjo, nem um anjo, nem Abraão, nem Isaac, nem Israel, nenhum dos profetas e nenhum dos santos que já estão lá no paraíso, digno de abrir o livro. Nesse contexto, começa pelo céu essa pesquisa. Então, ninguém foi achado no céu. Então procura-se ainda alguém digno. O digno está sendo procurado. Alguém que possa abrir esse livro, alguém que possa desatar esses selos. E a pesquisa vem para a terra. Nenhum profeta, não tinha um sacerdote, um levita, nenhum homem foi achado digno. Sabe o que leva a pensar? Quando essa pesquisa vem para a terra, que homem nenhum poderia resolver o problema do próprio homem. Quando nós trazemos para a nossa realidade, não existe ninguém que possa resolver o problema do mundo na terra. Não tem um prefeito, não tem um vereador, não tem um governador, não tem um deputado, não tem um senador, não tem um presidente. Meus irmãos, se isso fosse possível, o Senhor Deus não tinha enviado o seu Filho. Se nós estamos falando da excelência de Cristo, da excelência do Filho de Deus, como João Batista mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E essa pesquisa ainda continua. Ele vem para debaixo da terra. Não existia criatura nenhuma, nem debaixo da terra, que possa existir, ou que exista ainda, que possa resolver o problema. Esse verso é para exemplificar a importância de ser achado alguém digno. O versículo ele não está dividindo o mundo em 3 esferas, em 3 dimensões. Ele só está mostrando para nós que não tinha ninguém digno de abrir os selos, de romper os selos, de abrir o livro. E João diz que não tinha ninguém nem capaz de olhar para ele, de olhar para o livro. Não tinha ninguém digno de olhar para o livro. E o versículo 4 diz, João escrevendo: eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. João começa a se desesperar. Talvez ele lembre que há poucos tempo atrás, o Senhor disse: suba para cá que eu vou mostrar para você aquilo que vai acontecer. Mas chega no capítulo 5, quando ele começa a ter a visão do livro, não tinha ninguém digno. Creio eu que isso aqui era um espanto no céu, porque no céu não tem choro. Podemos imaginar aqui qual a reação desses seres celestiais e ver alguém chorando no céu. No céu não tem choro. E João diz que ninguém foi achado digno.
Então no verso 3, no verso 2, no verso 3 e no verso 4, o digno está sendo procurado. O digno está sendo procurado. João começa a chorar, João começa a desesperar, e muitas das vezes é assim, exatamente isso que acontece conosco. Quando vem o crivo do mestre para nossas vidas, para o nosso ministério, nós nos desesperamos. Nós achamos que ele perdeu o controle, que ele abandonou. Só que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se o Senhor falou para você que você vai ser um pastor, que você vai ser um ministro, que você vai ser um músico, você vai ser. Isso é algo maravilhoso, porque Deus deposita uma certa confiança em nossas mãos para ser participantes do reino dele, como trabalhador do reino dele. E a gente está tão perdido neste momento que a gente esquece de onde vem o socorro. Só que deixa eu te falar nessa noite, o socorro não vem do mundo. O socorro vem do Senhor que fez o mundo. Porque o Senhor tem todo o controle em suas mãos. Ele está governando. E João diz que, então um dos anciões me disse: não chore. João, onde você está concentrado a sua visão? Onde a sua visão está concentrada, João? No problema? Calma, não chore. O ancião chega lá, fala, dá um tapinha nas costas de João e fala: ei, dá uma olhadinha aqui no que está acontecendo. O maior exemplo que nós temos disso é o porco. O porco, ele não tem articulação no pescoço. Não vai ver o porco olhando para cima. O homem que perde a visão do Senhor é semelhante ao porco, porque só consegue olhar para as coisas terrenas. Devemos olhar para o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até a fé que a gente acha que tem, nós não temos, é atribuída a nós, porque Ele é o autor da fé, e Ele é o que consuma a fé, Ele que confirma a fé. E esse ancião diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Essa questão do leão está lá no Antigo Testamento, que o próprio pai de Judá, Israel, ele diz o seguinte: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. É por isso que anos mais tarde, quando o rei Davi chega ao trono, o próprio Deus promete que o
que o trono dele jamais passaria. Porque do descendente de Davi viria o verdadeiro rei, o qual o seu reino nunca mais terá fim. A raiz de Davi está ligado ao Isaías capítulo 11, verso 1, que diz assim, ó: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. É por isso que o ancião diz: não chore, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos. Essa é a excelência de Cristo. Esse é o nosso Jesus. É esse que os judeus ainda esperam. Ele já veio. Ele esteve morto. Morreu realmente. Parece que é algo tão batido quando a gente escuta que Jesus morreu na cruz do Calvário. Parece que perdeu, né, aquele impacto. Eu estava lendo uma pesquisa sobre a questão de Jesus. Os livros que menos vendem são com o título de Cristo. Se o livro for sobre Jesus, ele não vende. Porque parece que o assunto ficou tão batido que a gente não precisa mais aprender nada sobre ele. O capítulo 5, verso 6, diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono. O ancião diz que era o leão da tribo de Judá. Mas quando João vira para ver, é o cordeiro. Porque para a igreja, Jesus sempre vai ser o cordeiro. Para a igreja, ele vai ser sempre o noivo. Porque ele morreu pela sua igreja. A igreja é a noiva dele. É por isso que ele se revela como um cordeiro. Ali João está exemplificando a noiva, a igreja. Quando ele for julgar este mundo, aí sim ele vai ter uma face de leão. Aí que ele vai pôr os inimigos como estrado dos seus pés. E João não tinha notado. João não tinha notado porque ele estava no centro do trono. Ele estava em pé. E João não viu. No Antigo Testamento, o cordeiro tinha que ser domesticado. E para isso ele tinha que ficar pelo menos 4 dias com a família. Ele tinha que ficar na casa com a família, tendo contato com a família, para ele ser sacrificado. Ele precisava ser domesticado. E quando nós olhamos Jesus, não foi exatamente isso que ele veio fazer? Ele passou esse tempo na terra, passou 3 anos e meio com os seus discípulos, ensinando seu ministério terreno, 3 anos e meio. Por isso que nós não devemos ter pressa para que o nosso ministério exploda de uma hora para outra. Jesus só ficou 30 anos se preparando para ele. Tem uma frase do Bob, que diz o quê? Treinamento duro, combate fácil. O apóstolo Paulo passou 14 anos na Arábia, antes de ser Paulo que a gente conhece na Bíblia. A gente acha que é automático, ele se converteu e já levantou dali, começou a escrever as cartas e foi missionário e foi para tudo que é lugar. Ele ficou 14 anos só na geladeira. E João diz que ele parecia ter estado morto.
Então a marca dos cravos do Senhor Jesus ainda estão à vista. O maior exemplo que nós temos disso é quando Tomé não está com os discípulos, a primeira vez que Jesus se apresenta. A Bíblia diz que passa ali um intervalo de uma semana, Jesus aparece de novo e vai diretamente para Tomé. Pode tocar, ó, tá aqui. As marcas do cravo. Tem uma pintura que ilustra esse acontecimento, que mostra Jesus levantando o lado da veste e pegando a mão de Tomé e colocando no buraco do seu lado. Você não queria ver, você não queria tocar? E o Senhor Jesus diz: olha, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Creia. Então essas marcas ainda estão presentes em Jesus. Essas marcas que foram por nós. Quando houve o pecado no Éden, Adão e Eva pegam e faz vestes ou aventais de figueira. Isso mostra a autojustificação do homem. Deus não aceitou a autojustificação do homem. Essas vestes de figueira não foram capazes de cobrir o pecado do homem. E a Bíblia diz ali que Deus fez veste de pele de animal, de algum animal. Algum animal teve que morrer. Talvez já anunciando aquilo que viria anos mais tarde na cruz do Calvário. Eu acho muito interessante o texto quando Abraão vai sacrificar Isaac. E Isaac pergunta: mas tá tudo aí, cadê o animal? Cadê o cordeiro? Abraão diz que o próprio Deus daria um jeito. E quando eu levo isso para o Novo Testamento, é exatamente isso que Deus fez. O próprio Deus entrou com a providência, mostrando que não existe nada que nós possamos fazer para receber a salvação, porque a excelência é de Cristo. Não existe campanha para nós fazermos para ser salvos. Não existe nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. A salvação é dada a nós através da graça, mediante a fé. Até o apóstolo Paulo fala isso. Paulo fala que é mediante a fé, para que ninguém se glorie, não por obras, para que ninguém disse que foi salvo porque fez boas obras. Existiu pelo menos uma discussão, porque Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz que a fé sem obras ela é morta. E Paulo diz que somente a fé, sem as obras, para ser salvo. Não precisa de obras para ser salvo. Por muito tempo ficou aquele embate: ficamos com o irmão do Senhor Jesus ou ficamos com o antigo assassino da igreja? E talvez alguns de má fé diziam que a Bíblia se contradizia, mas ela se completa. Nenhuma história da Bíblia está aleatória. Paulo está falando de uma forma mais direta. Não é por obras para que ninguém se glorie. É através da graça, é mediante a fé. É um dom de Deus, é um presente de Deus para o homem. Então eu só preciso crer no Filho de Deus. Só que Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Mas nós temos uma aplicação bem prática, é o seguinte: aquele que é salvo pratica boas obras. Aquele que foi salvo, automaticamente ele vai praticar boas obras. O verso 7 diz: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 9, que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome.
Por isso ele foi obediente, e obediente de morte, que causou a morte de cruz dele. O Senhor Deus deu um nome que está acima de todo nome a Jesus. Esse capítulo 2, Paulo mostra para nós o que foi Jesus vir até nós. O que foi Jesus vir até a humanidade, Jesus vir até a terra. Paulo diz que ele esvaziou-se de glória, esvaziou-se da sua majestade, esvaziou-se de todos os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, para poder encarnar. E foi achado em figura humana, semelhante aos homens, experimentado em dores. Isaías 53 diz que ele era o homem de dores. Em outra tradução mais atualizada vai dizer que ele era um homem experimentado de dores. E Isaías diz também que não tinha beleza alguma para que nós o desejássemos. Uma raiz seca de uma terra árida. Esse é o nosso Senhor Jesus. Quando eu me pego imaginando sobre este texto, eu fico imaginando qual seria a minha reação se eu estivesse vivendo naquele tempo. Porque aparentemente não tinha nada de especial em Jesus. Uma raiz seca de uma terra árida. Esse jovem rabino, esse jovem mestre, os judeus chamando Deus de eterno, e ele vem e diz que nós podemos chamá-lo de Pai, quebrando todos os protocolos da época, dizendo que nós podemos falar: Pai nosso que estás no céu. E esse sacrifício de Jesus, quando Jesus está na cruz, ele diz a palavra que para mim é a que marca toda a Bíblia: Tetelestai, está consumado, está liquidado. E ali na cruz do Calvário a ira de Deus é satisfeita. Deus poderia ter destruído tudo, arrebentado com tudo e feito tudo novo, mas de uma forma graciosa, que foge do entendimento humano. Ele escolheu enviar o Filho dele, semelhante à nossa natureza. O apóstolo Paulo diz que ele condena o pecado na própria carne. Hebreus diz que ele teve as mesmas, passou pelas mesmas coisas que nós, experimentado das mesmas coisas que nós experimentamos, porém sem pecado. É por isso que nós temos esse sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele nos entende, porque ele esteve aqui. É por isso que não existe ninguém mais compreensível que Jesus. Por isso que quando nós pecamos, nós podemos chegar até Ele, e Ele, de uma forma graciosa, amorosa, vai chamar a nossa atenção, sim, mas vai nos perdoar. O verso 8 diz: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mesmo esses seres viventes, os anciões, tendo uma certa posição no céu, eles entendem que a glória e a honra devem ter dado a só uma pessoa: a Jesus Cristo. No capítulo 4, no finalzinho do verso 10, os anciões fazem o seguinte, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Mesmo eles tendo uma certa posição, eles entendem que glória e honra deve ser dada somente a Jesus. A oração do Pai Nosso, o final dela diz que
pois teu é o poder, tua é a honra e a glória para sempre. Apontando que o homem não foi capacitado para receber essas coisas. Quando a Bíblia relata a criação do homem, a Bíblia diz que o Senhor nos criou para a sua própria glória. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A oração, meus irmãos. Quando eu leio esse texto, eu tenho a plena certeza que a minha oração, ela é ouvida. Porque tem alguém que recolhe essa oração e apresenta ao Senhor. Então orar faz sentido. Até Tiago vai falar que a oração do justo é poderosa e eficaz. E a oração nada mais é o homem apresentar a sua fraqueza a um Deus que é onipotente. É hora que a fraqueza do homem é exposta diante do poder e do governo do Senhor Deus. É o momento que a gente vem se despir do nosso orgulho, se despir de quem nós somos, e chegamos diante dele de mãos vazias, porque não temos nada para oferecer. E o verso 9 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos. Então o digno, ele foi encontrado. O digno que estava sendo procurado foi achado. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Quando o apóstolo Paulo tem uma passagem em Corinto, ele fica meio com medo, meio receoso. Deus vem até ele e diz: Paulo, não desanime, continue pregando. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Tem muita gente nessa cidade que vai receber o Evangelho. Continue pregando, não desanime. E quando eu leio esse versículo, ele vem diretamente ao nosso coração, porque essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja: tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Não estão se convertendo? Não desanimem, continue pregando. Nós temos uma mania de controle, até às vezes nas coisas de Deus. Não somos nós que convertemos as pessoas. É Deus que vem até as pessoas, através do seu Espírito Santo. Porque o papel dele é esse: é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como não se converter se não há quem pregue? O apóstolo Paulo faz esse questionamento. Como eles vão ouvir se não são enviados? Apontando para a missão da igreja. Porque quando nós falamos da questão de eclésia, é chamado para fora. Isso acontece pelo menos 2 vezes. Na passagem de Pedro, quando Pedro fala que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, fomos chamados para fora das trevas, para a luz do Senhor, e depois nós somos chamados para fora para pregar sobre a luz do Senhor, sobre a beleza do Evangelho, sobre aquele que pode transformar vidas, transformar realidades. E ainda sobre oração: se alguém ora para que uma pessoa se converta, porque essa pessoa está afundado em pecado, está afundado em vício, não cesse de orar, não pare de orar. Porque a hora que ele entender a graça, quando o Espírito for até ele não tem como resistir.
Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Com sacrifício excelente que foi de Cristo na cruz do Calvário. Cristo comprou homens de todas as tribos, homens de todas as partes. E quando eu vejo essa passagem, eu consigo entender o que ele falou em João 10. Quando está naquela passagem do bom pastor, ele está falando com os judeus. Ele diz o quê? Que só aquelas que são as suas ovelhas podem ouvir a sua voz. Falando diretamente para os judeus. Porque teve judeu que recebeu Jesus como Messias. E depois ele fala, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Apontando que a bênção seria para todos os homens, de todas as tribos, todas as raças, todas as línguas e de toda a nação. Aquela promessa que foi feita a Abraão, por isso que a gente vê que a Bíblia não está desconectada. Porque a promessa de Deus para Abraão é que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso se cumpre com a excelência de Cristo. Porque com o seu sangue compraste homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Porque quando Lucas vai descrever sobre Jesus, o seu evangelho, a genealogia que ele traz já é de Adão. E Mateus é de Abraão. Mateus escreve que Jesus era judeu. Que Jesus era aquele que foi prometido lá atrás. Aquele que Moisés disse que, olha, vai vir um profeta semelhante a mim. E esse vocês vão ter que ouvir. E o verso 10 diz, tu constituístes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele fala reis e sacerdotes. Você sabe que o único que era rei e sacerdote no Velho Testamento foi Melquisedeque? A Bíblia diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele está apontando para Cristo. Quando nós lemos Hebreus vai falar que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Não sabemos, porque ele não tem genealogia, não tem começo de dias e nem fim deles. Apontando para Jesus, apontando para a divindade, que é autoexistente, sempre existiu, ninguém criou Deus. Isso está ligado totalmente com o que Hebreus diz, que quando muda o sacerdócio, muda também a lei. Em nenhum lugar do Velho Testamento você vai ver que Judá era sacerdote, mas Jesus era da tribo de Judá. E a Bíblia diz, Hebreus diz, que quando muda o sacerdócio, muda também a lei. Muda a velha lei porque já é antiquada, já é passada, já não consegue resolver. Por isso que o Filho de Deus, ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. E quando ele recebeu, toda a autoridade foi dada a mim, nos céus e na terra, ele muda a lei. E Jesus vira para os seus discípulos, olha, hoje um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros assim como eu vos amei. O apóstolo Paulo fala que o amor é o elo perfeito. Revestir, pois, do elo perfeito, que é o amor. Porque o amor cumpre a lei. Nós temos dois exemplos de reis que tentaram ser sacerdotes no Velho Testamento. No capítulo 13, 8 e 15, de 8
ao verso 15, melhor dizendo, Saul é reprovado. A passagem diz que Samuel estava demorando, ele estava com pressa, ele vai tentar fazer o sacrifício e é reprovado por isso. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 16 a verso 21, vai ter outro rei que fez exatamente a mesma coisa, Uzias. Diz que ele entrou no templo e queria fazer o que os sacerdotes faziam. Ele foi repreendido pelos sacerdotes. E até ele morrer, ele sofreu por lepra, porque Deus o feriu. Deus é extremamente organizado. Nós tínhamos Moisés, que representava ali os profetas naquela época, o profeta da vez, o libertador. E também tinha Arão, que era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Se Deus quisesse que só Moisés fizesse as coisas, ele tinha feito só Moisés fazer as coisas. Mas não, ele levantou Arão como sumo sacerdote, para cuidar de toda essa parte do templo. E isso nos mostra o que? Unidade para a igreja. Nós devemos estar cientes do chamado do nosso irmão. Porque uns pregam, outros cantam, outros ensinam. Todos podemos contribuir na obra do Senhor. E a questão de reis e sacerdotes para nós, para a igreja, está ligado ao que eu falei antes, a respeito de 2 Pedro, que fala que nós somos sacerdócio real. Nós temos esse sacerdócio diferenciado. O de Levi não funciona para a igreja. E essa é a excelência de Cristo. E quando nós vemos Hebreus, nós vemos que ele é o sacrifício, ele foi o sacerdote, ele é o profeta, Deus vem a nós em fraqueza e em derrota. Ele é conhecido por nós, não na força, mas na fraqueza. Falando da cruz do Calvário. Não na demonstração de poder, mas na exibição da graça que sofre na cruz. A fim de redimir o ser humano do pecado e da morte. Algo muito marcante é o próprio Deus vindo resolver o nosso problema. E para concluir, eu queria trazer o que Lutero escreveu. Ele faz uma demonstração de 2 ramos da teologia, ou 2 ramificações da teologia, que na verdade era o que estava acontecendo na época, aquele embate da reforma protestante. Ele fala sobre a teologia da glória, para ser mais específico, a teologia da glória do homem e a teologia da cruz. A teologia da glória do homem seria o exemplo de Babel. O homem querendo resolver o seu próprio problema. O homem tentando chegar até Deus. Algo que o Senhor não aprovou. Porque a ambição do homem ali era para ter o seu nome célebre, para ser o teu nome famoso. E era o que estava acontecendo na época de Lutero. E é o que vem acontecendo também na nossa época, infelizmente. Porque nada do que ocorre hoje é novo, já aconteceu em algum período da história da igreja.
Então os homens tentaram chegar aos céus pelas suas próprias forças, sem a necessidade de um mediador. Aí está o problema. Porque até Paulo fala em Timóteo que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então os homens ali tentaram chegar a Deus através das suas obras, não conseguiram, foram reprovados. Mas a teologia da cruz tem o exemplo de Babel, onde Deus vem até o homem. Aquela escada que desce do céu para a terra, que desce e se dirige até Jacó. O verdadeiro cristianismo, porém, ensina que Deus é quem vem a nós e nos encontra. Às vezes a graça vem de uma forma tão majestosa, de uma forma tão gostosa, atraente, que a impressão que temos é que nós aceitamos a Jesus, mas é muito pelo contrário, é Ele que nos aceita. Porque o próprio Senhor Jesus disse: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Então se Deus não vem até o homem de forma nenhuma aceitaria Deus. E de que forma Deus vem até o homem? Através do seu Filho. O capítulo 1 de Hebreus é algo que pode exemplificar muito. Ali diz que, tendo os pais recebido da parte de Deus, de várias maneiras, Deus falando com eles de várias maneiras, por esses últimos dias, Deus escolheu falar através do seu próprio Filho. Então Deus vem até nós, através das Sagradas Escrituras, através do seu Espírito, nos convence que somos pecadores e precisamos de um grande Salvador. E essa é a excelência de Cristo. É Ele que é poderoso, é Ele que era o digno, que foi procurado e foi achado digno de romper os seus selos. É o sacrifício que Deus Pai aceitou na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. O pecado não é algo que entrou quando Deus estava distraído. Deus já sabia que ia acontecer. Só que antes do pecado entrar, Deus já tinha o plano de redenção já arquitetado há muito tempo. E quando nós entendemos que não tem nada em nós que possa alcançar a salvação, que não tem nada em nós que seja digno de salvação, nós podemos descansar porque o sacrifício foi perfeito. Porque se fosse Mateus perderia a salvação. Se a salvação estivesse nas minhas mãos, eu perderia. Mas a salvação pertence ao Senhor. E Jesus diz que vai existir um só rebanho e um só pastor. E diz que das ovelhas, as ovelhas que estão nas mãos do Senhor Jesus, ninguém pode arrebatá-las. Então nós podemos descansar e confiar porque o sacrifício foi excelente, porque o mediador foi excelente, porque a excelência está em Cristo. Se coloque de pé comigo, estaremos orando. Talvez você entrou aqui com algum problema, talvez achando que pela força do teu braço você resolveria todos os seus embates, todas as suas indagações. Mas se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O que nós precisamos fazer é somente crer em Jesus, e crer em Deus, que tem o controle de todas as coisas. Talvez você se sinta vazio, talvez você sinta que falta alguma coisa, e eu digo para você que realmente falta alguma coisa.
verdade, o que falta é o autor da vida. E você que está em casa, que vai assistir ou está assistindo, se você entende que precisa desse Jesus, você pode crer nele, que ele é poderoso e tem todo o controle em suas mãos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus. Deus, que possamos sair daqui, Senhor, entendendo um pouquinho mais o teu propósito para as nossas vidas. Deus, se alguém tem alguma dúvida, Pai, que foi alcançado pela tua graça, que essa ministração possa vir como uma flecha direcionada ao coração e à mente e à alma dessa pessoa. Porque podemos estar em crise, talvez, Senhor Deus, porque não entendemos que o mérito é todo seu, que a salvação é sua. Porque temos o Espírito Santo, que é o selo nas nossas vidas. Então, Pai, eu oro por essa pessoa, que o Senhor possa atraí-lo com seus laços de amor, como a sua palavra diz. Que possamos ser atraídos ao Senhor todos os dias. E que toda honra e toda a glória seja dada ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade. Glórias a Deus.